O nosso eleitor, ele primeiro se apaixona, primeiro ele cria uma identidade com aquele candidato para que ele depois ache no candidato razões que justifiquem a sua escolha. É um processo inverso na cabeça do nosso eleitor. Primeiro eu escolho, depois eu descubro por quê. É muito louco isso, é uma coisa... E quando nós olhamos para todos os processos eleitorais, funciona dessa forma. Independentemente do viés ideológico, independentemente de qualquer coisa, funciona assim. Eu escolho aquela pessoa, depois eu vou descobrir o porquê. Seja no plano de governo, que poucas pessoas fazem, seja numa suposta bandeira ideológica, seja num único aspecto que ele tenha defendido, independentemente de todos os outros. É uma coisa engraçada. O eleitor brasileiro precisa ser estudado. Precisa mesmo. Porque ninguém... Você vê nos próprios debates, primeiro eles são de madrugada, né? Muito tarde, o trabalhador não está assistindo porque... Segundo, são chatos, porque tem uma enormidade de candidatos, as regras são muito rígidas. E terceiro, não há discussão de ideias. Né? Há uma discussão de ofensa, dizer uma coisa você não fez, você roubou, não roubou, mas não tem uma... Né? Eu vou fazer isso, vou fazer de tal maneira, eu acredito nisso. É uma coisa muito estranha, realmente. Os candidatos se portam de uma maneira estranha e nós, eleitores, também. Eu, por exemplo, vou confessar agora uma coisa, eu nunca li um programa de governo de ninguém. Né? Como é que eu estou votando esse tempo todo? Né? Exato. Porque estou votando nesses pequenos pedaços de ideias que são veiculados. Fragmentos, né? Nós compramos fragmentos eleitorais. Fragmentos, é verdade. E sobre as suas ponderações, acho que dois aspectos. Primeiro, na era das redes sociais, agora com as redes sociais, os debates estão ainda mais engessados. Porque os principais candidatos ficam com medo de virarem meme. Então, eles não têm... Pode reparar, nas eleições das grandes cidades, os candidatos mais bem colocados, eles têm uma postura ainda mais rígida, evitando essa questão do meme, que determinadas colocações ou determinada postura acabe virando um meme. Em relação ao plano de governo, não foram poucas as vezes que eu vi eleitores do candidato eleito criticando a postura dele e depois alguém diz, olha, mas isso estava no plano de governo desde o primeiro momento. E é uma coisa maluca, né? O que nós falávamos. Está no plano de governo, ele diz que fará aquilo, por conta dessa questão dos fragmentos, as pessoas acabam não tendo acesso àquilo. O próprio candidato acaba não divulgando isso, porque, às vezes, medidas indicadas no plano de governo não são populares, são medidas impopulares, e quando ele faz, os próprios eleitores reclamam, sem terem direito a isso, porque estava ponderado lá desde o registro da candidatura. É verdade. E não se pode confiar nos fragmentos, né? Porque o fragmento também é divulgado de acordo com o que interessa, né? Sem dúvida nenhuma. O que interessa ao candidato, o marketing do candidato. Porque é evidente que o marketing está trabalhando já desde agora, né? O Moro já mudou a voz, já mudou a postura, já mudou a posição do ombro, já mudou a roupa, já mudou o jeito e o gesto. Você disse sobre o Moro, ele pode ver que ele suavizou até as vestimentas. Ele usava aquele terno preto com a gravata preta, ele já coloca uma gravatinha colorida, e os marqueteiros já estão trabalhando. Isso é fato, isso é fato. Uma campanha presidencial é uma campanha que absorve, que envolve um volume muito grande de dados, um volume muito grande de informações. Você precisa tocar milhares de pessoas, milhões de pessoas que têm objetivos diferentes, visões de vida diferentes. Então, hoje, os marqueteiros já estão trabalhando a plenos pulmões, pessoas já estão sendo ouvidas, pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas já estão sendo realizadas, até para a composição da imagem e de todos os fragmentos dos candidatos. Por mais que eles sejam pré-candidatos
e eu acho até que a legislação eleitoral é um pouco retrógrada nesse aspecto, por trás dos panos, entre aspas, a campanha já está acontecendo, só não há o pedido de voto de forma ostensiva, mas toda a construção já acontece. A campanha está na rua. Né? Está na rua, está na fala, está na filiação, está nas prévias do PSDB, que eles não conseguem resolver. Essa história do PSDB é inacreditável, né? Pela importância que esse partido já teve nesse país e que tem até hoje, né? Porque governa o principal estado brasileiro, que é São Paulo. Então tem uma importância enorme e não consegue fazer um negócio com 45 mil pessoas votantes, entendeu? Né? Gastando milhões no aplicativo, que não é por falta de dinheiro, né? Falta de recurso. Eles têm recurso. E o PSDB, essa questão das prévias, veio num momento péssimo, porque o PSDB, todo mundo esperava, independentemente de quem fosse o candidato, que o PSDB absorveria esse papel de terceira via. Numa mesma semana, a entrada do Moro, que rouba votos de todos os candidatos, e acontece isso com as prévias do PSDB. Isso é péssimo nos dois sentidos. E hoje, creio que todos tenham acompanhado, através da mídia, houve a tentativa de constituição de uma segunda empresa, o teste de estresse do aplicativo não funcionou, então eles partiram para uma terceira opção, que eu confesso que até o começo do nosso bate-papo eu não tive acesso a qual será essa terceira opção. E é o que também, em complementação ao que você disse, o PSDB governou o país durante 8 anos. Nas últimas eleições, com exceção a 2018, esteve no segundo turno rivalizando com o PT, absorveu durante muito tempo os votos de centro e centro-direita, até os eleitores de direita que não tinham um candidato com muita identidade acabavam migrando para o PSDB, e essas circunstâncias todas complicam, dificultam ainda mais o papel do PSDB nas eleições de 2022. Será que ele se recupera? Eu confesso que depende muito do resultado das prévias, independentemente de qual seja o resultado, e mais do que isso, depende da composição do partido pós-prévia. Porque ganhe quem ganhe, haverá uma ruptura, é natural. Aqui no Brasil, nós não estamos tão acostumados a esse processo de prévias, mas quando nós olhamos para os Estados Unidos, que são um grande símbolo das prévias, sejam os republicanos, sejam os democratas, nós acompanhamos grandes embates. Quando há escolha do candidato, o partido fica meio rachado, é natural que fique meio rachado, mas até as eleições o partido chega unido, dentro daquela filosofia, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Muito mais por conta disso do que por amor ao coleguinha. E eu acho que é isso que faltará, depende muito disso. Se o PSDB for capaz de construir tudo isso, eu acho que pode voltar, sim, a figurar como essa terceira via. Mas é difícil, né? Não parece que eles vão sair. Que eles vão sair rachados, vão. Mas que eles vão se reconstruir, se recompor e vão apoiar de verdade lá na frente. Eu acho que a gente não tem ainda essa maturidade. Eu acho que a gente tem. Eu dou até um passo para trás. Eu acho que a gente tem uma dificuldade na interpretação dos partidos, na construção dos partidos. A nossa dinâmica partidária, esse pluripartidarismo que nós temos aqui é muito confuso. Se nós olharmos para os 30 e poucos partidos que existem no Brasil, hoje trabalho com isso e confesso que não lembro, porque sempre há um partido que é extinto, sempre há um partido que é criado, mas mais ou menos 30 e poucos partidos. Quando nós olhamos para cada um deles a fundo, não há uma vinculação ideológica com os seus objetivos. Nós vemos hoje candidatos que se dizem de direita, que se dizem conservadores, em partidos trabalhistas, em partidos cuja a criação, o viés de criação
era lá atrás o trabalhismo, é uma confusão partidária. Talvez as eleições de 2018 tenham sido indicativo e 2022 sejam a grande demonstração que a gente precisa revisitar esse nosso sistema partidário, reduzir a quantidade de partidos, partidos que tenham afinidade efetivamente ideológica com as suas bandeiras e uma série de outras coisas. Mas eu acho que essa questão partidária é a principal. E o que o PSDB vive hoje é um pouco reflexo disso. Quando nós olhamos para as últimas votações no Congresso, a bancada da Câmara dos Deputados, por exemplo, há uma grande afinidade em muitas pautas com o governo. E quando nós olhamos para os fundadores do PSDB, quando nós olhamos para o próprio estatuto, difere bastante disso. Então há uma crise de identidade como quase todos os outros partidos, em quase todos os outros partidos brasileiros. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!